Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Vamos trazer o fechamento da semana com seus principais indicadores, ações que subiram e desceram ao longo dessa última semana e também os fatos relevantes que mexeram com as diversas ações. Confira em nosso vídeo. E vamos começar pelos principais indicadores. Apesar da oscilação, o índice Bovespa fechou a semana em 0,1%, né? Teve bastante oscilação ao longo da semana, né? Falas atrapalhadas, ações que subiram bastante pelo pagamento de dividendos, ações que caíram por mudanças no seu conselho, né? IFIX, uma queda de 0,5%, o índice das BDRs caiu 3%, o SP500 caiu 2,1%, Nasdaq 2,2% e Dow Jones 1,7%. O dólar caiu 0,4%, o euro caiu 1,2%, o ouro subiu 1,3%, o ouro está numa subida aí, né, nos últimos dias, né? A prata caiu 1,3%, o Bitcoin, né, depois de passar aí um bom tempo, né, oscilando, aí, ficando dentro de uma faixa de valores, ele subiu bastante essa semana, 13,9%. O Brent, petróleo Brent, caiu 2%, a arroba do boi gordo subiu 0,4%, a soja caiu 0,6% e o açúcar subiu 2%. E a gente tem a taxa de juros do Brasil há 10 anos, né, fechou em 11,49%, caindo 3,4% na semana. Já a taxa dos Estados Unidos, 4,84%, caiu 1,5%. Então, esse foi o resultado da última semana. Abrindo, então, o índice Bovespa, né, a gente teve uma semana bastante positiva para a Gol e CVC, né, empresas que apanharam muito, né, a CVC, inclusive, no ano, uma queda de 55%. Cash 3 aparecendo aí, Alpargatas, também uma queda de 61% no ano, né? Teve uma semana positiva, subindo 8,7%. A Vale, né, com a divulgação do seu dividendo, né, subiu 7,7% na semana. Bradespark tem uma participação relevante de Vale, subiu junto. O Iguatemi, né, Gereissati Participações, a CSN Mineração, Uzi Minas e Raizen tiveram semanas positivas aí. A semana positiva. Já do lado negativo, né, a gente tem aí o grupo Casas Bahia, né, a antiga Via Varejo, né, com uma queda de 9,6%, uma perda de valor de 84% na semana. Hiperafarm, Petrobras, destaque negativo da semana, aí uma atrapalhada aí na sua divulgação, né, uma intenção ali de mudar algumas regras em relação a indicações, principalmente indicações de nomes políticos para a empresa, né? O mercado não aceitou bem aí essa notícia, evidente. Redditor caindo 5%, Banco Pan, Magalu, né? Magalu aí acompanhando bem de perto a Via Varejo, né? A Casas Bahia, uma queda no ano de 65%, teve mais uma semana ruim. A Suzano e a Cielo tiveram semanas também bastante ruins. Já no IFIX, a gente tem ali Hectare no destaque positivo, lembrando que o Hectare, né, ele está aí com uma queda de 62% no ano, né? Então, foi uma semana de alívio para o investidor de Hectare, mas a queda já é muito grande. MGFF, MOG no fundo de fundo, Capitânia fundo de fundo, VSLH11, o fundo de papéis, né, recebíveis, semelhante ao Hectare, né, também a situação a crítica aí, Tordesilhas, o 20 Imóveis Urbanos, SARI 11, RZTR 11, né, o Risa Terrax. Inclusive temos um vídeo para sair no canal sobre esse fundo, é um fundo que tem umas características interessantes. RDRP 11, do lado negativo a gente tem o Quer 11, o Vino 11, né, fundo de escritórios, Betra, BRCR11, outro fundo conhecido aí, né, fundo de lajes corporativas, o Betal, o AIEC11, XPPR11, PLCR11, BCFF11 e XPMOL11, do lado negativo aí do IFIX.
Trazendo agora o SP500, a gente tem ali as principais altas, né? A American Tower, a gente já fez vídeo a respeito dessa empresa, né? Entre as maiores altas ali, né? É um REIT de antenas para celular, né? A Verizon, também empresa de celular, estava no lado positivo. Já do lado negativo, a gente tem a Whirlpool, né? No Brasil, aí, dona das marcas Brastemp e Consul. A Alphabet, né, a mais conhecida aí pelo pessoal como Google, né, é a dona da empresa Google. Na Nasdaq, a gente tem aí também uma visão dos lados positivos e negativos. Positivos, T-Mobile, né, esse setor aí de telefonia celular, teve uma semana interessante. Já do lado negativo, né, o destaque na Nasdaq para Alphabet e também a Intel, aí, fabricante de chips para computadores, aí, com uma semana ruim. Vamos agora para os principais fatos relevantes da semana, começando pela SLC Agrícola, que revisou a sua projeção de venda. A gente tem um resultado histórico bastante interessante, olha o crescimento aí, né, de vendas de semente de soja, né, que é o principal ativo aí da empresa. E a empresa mantém essa projeção de crescimento aí para o ano seguinte, né, o fechamento de 2023 e 2024. Então, a empresa em franca ascensão aí, né, no seu volume de vendas. Já a Raizen divulgou seus dados operacionais, então a gente tem aí, né, um crescimento na moagem de cana, né, uma produção de açúcar equivalente mais alta, né, saindo aí do primeiro trimestre de 3,1 indo para 5,2, 5,3. O preço médio, né, a empresa aí entende que deve se manter, mas como o volume é muito maior, né, a gente tem aí uma perspectiva positiva para a empresa, né. O volume de vendas de etanol também com um ligeiro aumento, né, o preço um pouco mais baixo até que no trimestre anterior, mas o aumento aí no volume de vendas deve trazer um dado positivo. Já a parte de mobilidade no Brasil, né, a gente tem aí uma melhora da rentabilidade, né, e uma melhora aí nas projeções de maneira geral. Então, é a visão da Raizen na sua última divulgação de dados operacionais. Trazendo a Suzano, né, ela aprovou um investimento de 1,1 bi de reais, né, já previstos na estimativa de CAPEX da empresa. Então, ela vai construir uma nova fábrica de papel sanitário em Aracruz e também um investimento na caldeira de biomassa dessa planta de Aracruz para suportar essa expansão. Então, a empresa segue aí na sua estratégia, aí, aumentando os seus investimentos, né, e visando aí um aumento de produção futura. Vamos falar agora de Petrobras, que teve uma semana bastante agitada aí nas divulgações de resultado, de informações, né? Então, o primeiro fato relevante, a própria Petrobras informando aí a revisão do seu estatuto social sendo submetido por seu conselho de administração, né? Então, alguns pontos principais, né? Se refere à reserva de remuneração de capital, ou seja, a empresa visa segurar uma parte dos seus lucros para investimentos futuros, explicitar a vedação de cobertura de seguro DO para administradores nos casos de atos de dolo ou culpa grave, excluir vedações para indicação de administradores previstas pela Lei 13.303 de 2016, né? Teve uma decisão do STF, né, recente, em que abriu as portas aí para indicações políticas da empresa. É evidente que isso não caiu bem no mercado, né? Todo mundo, né, com esse receio aí de retorno aí pesado das indicações políticas na Petrobras, né? A empresa, num ato seguinte, ela mandou uma outra informação, né, meio que se justificando que ela estaria apenas cumprindo ali, né, adaptando os seus métodos de trabalho ao que estava estabelecido a lei das estatais, mas o estrago já foi feito, né, em termos de rendimentos
movimentos, a gente viu aí, a ação caiu bastante aí, né? Foi entre as principais quedas da semana no B3, né? E também saíram notícias em relação à alteração do CAPEX da companhia, né? E a empresa informou que ainda estão em processo de aprovação desse CAPEX e que as notícias aí não teriam, não estariam de acordo com o que a companhia tem de fato, né? Tem uma outra notícia também que é a respeito de débitos fiscais no CARF, então a empresa perdeu, né? Aí tem um pagamento aí de 762 milhões de reais em tributos, né? Então o governo federal também sangrando um pouco a Petrobras aí para buscar o seu equilíbrio fiscal ali, né? Temos também a divulgação dos resultados da empresa, né? Então, olhando ali na última coluna, na área de exploração e produção de petróleo, né? A gente tem aí, nos 9 meses de 23, um crescimento de 1,4%, né? Então, é um crescimento pequeno, mas é um leve crescimento aí, então a gente tem aí já um direcionador para a expectativa da divulgação de resultados da Petrobras, que virá na sequência. Olhando para a área de refino, transporte e comercialização, a gente tem um volume total de vendas no mercado de 0,5% nos 9 meses e 0,8% em termos de produção total. Então, o que esperar do resultado da Petrobras, né? Um crescimento muito pequeno em termos de produção, de um ano a outro, né? Na evolução dos 9 meses, olhando os 9 meses fechados, né? Que é o acumulativo. E se a gente observar, né, o valor do petróleo, né, o preço do Brent, comparar 22 com 23, a gente tem uma diferença aí de patamares, né? 22 o preço estava bem mais elevado, gerando um resultado muito mais positivo para a Petrobras. 2023, como a produção, podemos considerar que a diferença é muito pequena, né? A gente deve ter aí uma queda nos resultados da Petrobras por conta aí dessa diferença de preço do petróleo. Então, vamos aguardar, esperar a divulgação dos resultados da empresa para ver. Espero que tenham gostado do resumo da semana. Se trouxe alguma informação relevante, fique à vontade para deixar seu comentário ou quiser alguma informação adicional. Deixe seu like também e se inscreva em nosso canal.